Fala, rapaziada, mais um Bolado Podcast aqui. Hoje estamos trazendo mais uma fera das artes marciais e eu gosto muito mesmo porque nós vivemos num estado e num país onde as artes marciais estão em todos os cantos, em todas as cidades, em todas as ruas. Sempre tem uma academia, sempre tem alguém para te ensinar, né, a correr por um caminho esportivo bem bacana, que são as artes marciais. E hoje a gente vai falar do Muay Thai, que é algo assim super especial. E para isso eu trouxe a maior autoridade desse esporte no Espírito Santo e uma das maiores no Brasil. Meu brother aqui, Narani, Grão-Mestre Narani. Muito obrigado por aceitar o convite. Esteja à vontade, se apresente, sua câmera é aquela ali. Tamo junto, Narani. Muito obrigado. Aqui é o Grão-Mestre Golden Narani, diplomado e graduado em Bangkok, Tailândia, tá? Eu estou há quase 50 anos no Muay Thai. Hoje tenho formado grão-mestres, mestres, professores, todos oficializados pela Confederação de Muay Thai e Muay Boran, todos filiados a entidades internacionais, entidades tailandesas, buscando o desenvolvimento pleno do Muay Thai no Brasil, de uma forma didática, esportiva, lúdica, onde possa ser praticado por homens, mulheres e crianças, buscando saúde e qualidade de vida. Narani, Narani mandou já na orelha, já viu, né? Porque, afinal de contas, o Muay Thai é assim, de todas as artes marciais, há pouco a gente estava falando disso, uma arte muito contundente, né? Será que é por isso que você já entrou quebrando a porta? Não, nós temos que informar, né? Porque hoje em dia tem muitas academias, né? E nós temos que orientar os praticantes que pratiquem de uma forma com mais segurança, de uma forma saudável, buscando professores competentes e profissionais credenciados para dar aula. Não assim alunos formados por professores, mas alunos formados por mestres, né? E que tem uma mestres. E que tem uma credencial onde a criança, o jovem, adolescente, possa praticar com segurança, com filosofia, disciplina, que é o essencial e o mínimo. Então, vamos lá. De onde surgiu, eu li uma matéria a respeito do Muay Thai, e dizendo que ele tinha origem na China, apesar de ser tailandês, tido até como boxe tailandês, né? Certo. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa origem desse esporte tão fascinante e tão importante hoje nas lutas que mais vendem no mundo, que é, por exemplo, que é o MMA. Não tem como lutar MMA se o cara não tiver jiu-jitsu no chão. Correto. E o Muay Thai em pé, né? Na trocação. Na trocação. Então, eu queria que você falasse a origem, falasse um pouco da origem do Muay Thai. A Tailândia faz fronteira com a China e, você sabe, os povos são nômades, né? E eles sempre haviam aqueles treinamentos, aqueles convívios, conflitos de terras, né? E nós podemos falar das artes marciais como um todo, não unificando só esse ou aquele país. Por fazer fronteiras, né? Aquela parte norte da China usava muito os pés, as pessoas treinavam também as mãos, e o povo tailandês também tinha suas artes marciais. Então, aquilo foi uma soma. Ali no Triângulo Dourado, né? Laos, Camboja, aquela coisa toda ali, naquela parte, onde há um grande desenvolvimento. É isso que eu falo, as pessoas têm que se unir para que haja desenvolvimento pleno. Não pode se falar que esse ou aquele é melhor. Sempre quando agrega, junta-se, né, povos, junta-se pessoas com ideais de crescimento, sempre vai haver uma evolução. Agora, você vê, é a mesma coisa, não podemos dinamizar tanto. No Brasil, tem capoeira de vários estados, mas a capoeira ali, eles aprendem mais um jogo X, jogo Y, e quando se une, tem um jogo maravilhoso. Então, a China tem um Sandá, né? A Tailândia tem um Muay Thai, então as pessoas sempre buscam o máximo. Mas hoje o que predomina na Tailândia é o Muay Thai.
também tem a origem, né? Como sua origem, o Muay Boran, né? O Muay Thai, Sim. né? Que só em 1943, né? Que eles começaram a botar o ringue, as regras, regulamentos, as luvas, né? E hoje tornou-se esse esporte popular, onde na Tailândia tem grandes ginásios. Mas ainda lá no início, já em 1930, eu li uma matéria que o Muay Thai já estava se organizando desde dos anos 30, né? Dos Do anos século 30, passado. mas ficou mais fixo após A partir- 1943, que botou as regras, botou o ringue, botou as luvas, né? Porque antigamente eles já enrolavam aquelas cordas nas Sim. mãos e tal. Ficou um esporte mais popular, mais oficializado. E como é que está o Muay Thai hoje aqui, por exemplo, no Espírito Santo e no Brasil? Como é que você está vendo a evolução do esporte? A gente ainda não vai falar, depois a gente fala das academias, a gente mexe um pouco nessa parte aí da organização, de como as coisas estão funcionando, e tem hora que o próprio esporte não consegue conter a série de células que vão se criando sem origem, né? Correto. O cara aprendeu a fazer a 3, 4 golpes, acha que é mestre e sem nenhum preparo ele acaba montando a muitos academia. professores, né, nem treinam mais, são donos de academia e ficam graduando várias pessoas e começa a dar diploma sem nenhuma chancela de nenhuma entidade, né, sem diplomas oficiais, eles mesmos se intitulam mestres, né? Mas no Brasil, o Muay Thai, tá? Eu sou precursor do esporte no país, tem um acervo Thai, eu sou o 00... Você é da primeira geração. Eu sou o 001 do Muay Thai. O Nélio Naja, ele chegou no Rio de Janeiro, né? Eu era dono da academia Naja, junto com o Flávio Molina e o Nilo. Muito meus amigos, e nós treinávamos taekwondo naquela época, né? Eu tive a honra de treinar com o mestre Homem Kim do taekwondo e treinar com os melhores atletas que tinha, que era o Flávio Molina e o Nilo. E o Nilo era muito amigo do Nélio. E o Nélio foi até o Rio de Janeiro convidar o Nilo para participar do boxe tailandês. Aí o Nilo não teve interesse. Ele falou, tem um Narani que ele gosta muito, ele vai lá no Santa Rosa, treina boxe. Então eu me aproximei do Nélio, ele gostou, me chamou para ir para Curitiba, eu passei um tempo com ele, e eu fui o primeiro graduado do Nélio no boxe tailandês, né, em 1979. Aí fui dando continuidade, voltei para o Rio, eu filiei o Muay Thai na Federação de Pugilismo, na Confederação de Pugilismo. Logo em seguida, o presidente da Confederação de Pugilismo me chamou para ser o assessor técnico do Brasil do Muay Thai, onde eu fui. E eu comecei a fazer a parte organizacional, né? Eu dei entrada, eu filiei e oficializei o Muay Thai no Brasil. Mas o Muay Thai precisava seguir as suas origens. Aí eu fiz o contato com a Tailândia, nós trouxemos os tailandeses, o primeiro seminário internacional de Muay Thai. Eu trouxe o tailandês para vir para o Brasil, e o Tana, ele fez. Depois nós trouxemos um outro tailandês, o Nico, que ficou aqui no Brasil durante 3 anos, morando no Rio de Janeiro, onde diversos atletas, né, treinaram. E essas pessoas daquela época, de 1979, anos 80, não pararam. E hoje nós temos 30 grão-mestres, tá? No Brasil, com temporização, nós temos mais de 70 mestres oficializados, com documentação, temporização, e a maior prova disso é que eles, né, são da minha origem, e eles também têm professores, tá? E alguns grão-mestres já têm mestres, está propagando. É isso que eu falo, é um dos esportes que mais cresce no Brasil, o Muay Thai, tá? Então, esse esporte dinamizou. E hoje eu faço parte da CMBB, que é esta confederação, uma confederação oficial, tem entidades internacionais na Tailândia que é filiado. Agora, no mês de outubro, está para acontecer no Rio de Janeiro, tá? Um Open, Grão-Mestre Golden Narani vai apresentar um Open Brasil, que é uma seletiva para o Mundial na Tailândia o ano que vem. Nós já estamos, tá, em vias de fechar patrocínios para que os atletas, tá, contemplados, né, viajem para a Tailândia para disputar o Mundial com passagens pagas, alimentação, hospedagem, porque hoje em dia as pessoas pensam muito numa medalhinha, no cinturão. Você tem que proporcionar aos atletas
meios de que eles se desenvolvam. Tá? Eu sim. não quero que o atleta tenha uma premiação de $10 mil. Não, porque isso aí, a vida toda ele vai gastar dinheiro. Eu quero que ele tenha uma verdadeira oportunidade. Eu estou encontrando parceiros no Rio de Janeiro para nós realizarmos isso. E no Espírito Santo, como é que está? O Espírito Santo, eu trouxe o Muay Thai em 1995 para cá. Hoje, nós temos um único mestre de Muay Thai oficializado. O primeiro é o Vitor Viana, que ele começou a treinar comigo assim que eu cheguei, né? E ele é do jiu-jitsu. Eu sempre falo, o Muay Thai precisa do jiu-jitsu e o jiu-jitsu precisa do Muay Thai. Por quê? As pessoas não pensam só naquela coisa, eu sou melhor nisso, eu sou melhor naquilo. Hoje em dia o homem soma, ele quer a coisa... É o conjunto da obra. É o conjunto da obra, né? Lógico. Mas não só o jiu-jitsu, como todas as artes marciais têm a filosofia e disciplina que o homem precisa. E uma criança que faz Muay Thai ou jiu-jitsu, ela é uma criança empoderada, ela vai numa escola, ela sabe se impor, ela tem respeito, tem disciplina, ela conversa com outro amigo, ele respeita e exige o respeito. Uma criança que levanta a cabeça. Antigamente as crianças iam falar alguma coisa em público, baixava... Tinha medo, né? Tinha medo. É verdade. E pudera, né? Dá uma força, né? Pondera. O Carlinho Cobra, quando esteve aqui, falou disso também do jiu-jitsu. Porque Carlinhos, é verdade. Porque é verdade. Ele falou muito bem. E é verdade. Uma criança que tem firmeza, tem respeito pelo próximo, ela vai exigir o respeito. As artes marciais traz muito isso, uma doutrina, né? Que dá a elas um alto poder, né? Um autocontrole. E isso faz com que ela encare as pessoas de igual, né? Mesmo que ela seja uma criança, ou que ela seja um adulto, né? Ela coloca respeito no encontro, né? Reciprocidade. É isso que eu falo. Um professor, tá? No meu caso, por que eu sou grão-mestre Golden? Fui graduado, né, diplomado em Bangkok, Tailândia. O meu mestre está lá. Quantas vezes você já foi na Tailândia envolto a essa sua atividade, a essa sua vida, né? Porque você é o próprio Muay Thai, né? Você é o Muay Thai. Eu vivo o Muay Thai. Eu vivo o Muay Thai. Você é o Muay Thai. Eu vivo o Muay Thai. Eu fui à Tailândia em muitos eventos mundiais, onde nós tivemos vários campeões, né? Participando com confederações. Agora, essa confederação nova que eu estou participando, a CMBB, o objetivo dela é contemplar viagens, passagens, gastos para os atletas, treinamentos, para que ele traga títulos para o Brasil. Porque nós não pensamos em não só ter campeões, pensamos em ter vencedores. Para isso tem que proporcionar. É a maneira mais... E o que quer dizer CMBB? Confederação de Muay Thai e Muay Boran do Brasil. O presidente é o senhor Neudo Menezes, eu sou superintendente nacional. O Muay Boran, que a gente já falou aqui, era um nome... É a origem do Muay Thai. Que é a origem do Muay Thai. É aquilo que eu falo, né? Hoje em dia tem muitos professores, mas eles não têm origem, não têm um mestre. O Muay Thai tem origem, Muay Boran. É verdade. Eu queria que você me falasse um pouco o que você fez, por exemplo, que fortaleceu essa relação, por exemplo, na vida de Vanderlei Silva, de Rafael Cordeiro, de Rudimar Fedrigo, de Macaco, nosso bom Vitor Viana. Rapaz, eu não fiz sozinho, tá? Simplesmente quando eu entrei no Muay Thai, o Nélio Naja me deixou à frente, eu oficializei e regulamentei o esporte, né? O Nélio Naja por causa da sua academia, ele colocou esse nome, Naja. Quando ele foi lá na academia, quando ele foi visitar o Nilo, ele gostou da Naja, ele botou o nome Naja. E eu tive a honra de ter ele como meu primeiro professor de boxe tailandês. Mas ele tinha uma mente aberta, ele falou assim, traga os tailandeses, traga a essência. E eu ouvi meu mestre. É isso que eu falo, quem tem um mestre e segue, é uma pessoa vitoriosa. Sim, aí eu trouxe o grão-mestre Yutana, que eu estou com ele há mais de 40 anos, e estou fazendo um trabalho maravilhoso. Graças a Deus eu sou conhecido. Alunos meus aqui foram para a Tailândia, chegaram lá, eles estão muito bem recebidos, falam o meu nome. Amigo, é o que eu falo, o homem tem que ser incentivador, é uma soma. Mas tudo isso com gratidão, com respeito, com dedicação.
E o mestre Vitor Viana, ele não é um dono de academia, ele dá aula, puxa o treino, não só do Muay Thai, do Jiu-Jitsu também. Sim. E é um cara preparado. Se precisar competir ali no Muay Thai, no Jiu-Jitsu, ele tá lá, tá? O cara foi professor de Vanderlei Silva, pô. Rapaz, você não sabe. Agora eu vi também a maneira com a referência que o Vanderlei te tratou, cara. Rapaz, eu tenho O Vanderlei só faltou esticar o tapete vermelho para você, eu vi, que legal. Ele é uma pessoa ímpar. Eu estive doente na época do Eu Covid. mudei muito minha opinião com o Vanderlei. Eu via as posições dele, ele falando, achei ele um cara, um gentleman. Não, rapaz, Um gentleman. ele é incrível. Eu vou falar Porque uma coisa. ele é muito batedor, ele é bicho. Não, mas eu posso Ele falar, é bicho. Aí, de repente, você encontra o cara e vê que o cara é uma mãe. mas é aquela coisa, ele é aquela fera no ringue. Muito legal. Tem muita gente que é brabo fora do ringue, na hora da luta não afina. Ele não. Ali dentro ele manda o recado dele. É Mas verdade. fora, eu estive doente na época do Covid. Rapaz, eu estive muito mal. Eu recebi uma mensagem. A mensagem dele me elevou, me deixou tão bem. Eu tenho até hoje essa mensagem guardada. Ele foi para mim um anjo, sabe? Mandou uma mensagem. Foi através do Vitor Viana. Ele, mestrão, vai ficar bom e tal. Rapaz, ele me sensibilizou. Porque você vê aquele cara gigantesco, né? Com um coração maior ainda. E um atleta referência, né? Mas de uma humildade, né, cara? De uma simplicidade. Eu fiquei muito, muito feliz aqui de receber esse cara aqui no Espírito Santo e saber também de como que nossa referência aqui, né? Porque, pô, a gente tem muita gente boa aqui no Espírito Santo. Tem muitos bons lutadores. Mas, assim, eu acho o Vitor Viana, pra você ter ideia, eu estou esperando um dia especial para trazer Vitor aqui, porque eu acho o Vitor, assim, rapaz, além de eu conhecer a família e tal, eu sou fã número 1 daquele cara, porque eu acompanhei o momento que ele se destacou como um lutador, né? Como um cara do MMA. E a conduta dele como ser humano também, a postura dele, é um cara muito limpo, né? Eu sou suspeito. Não, ele é top, Eu sou ele é top. suspeito Ele é para top. falar dele, pelo caráter, pelo aluno que ele foi, a gratidão com o mestre que eu sou. E outra coisa, no dia que eu entreguei o diploma para ele, eu fui lá entregar. Eu não sabia que o Vanderlei ia estar na academia dele, porque eu cheguei lá, fiquei lá. Quando eu estou lá, chegou o Vanderlei, ele veio, falou comigo e tal. Eu falei, eu vou contemplar o Vitor hoje mestre. O Vanderlei ficou feliz, porque o Vitor foi o mestre do jiu-jitsu do Vanderlei. Sim. Quer dizer, muita gente aqui no Espírito Santo só pensa em ficar pedindo diploma. Rapaz, é uma coisa feia, sabe? Tem gente que quer colecionar diplomas de grau preta disso, grau preta daquilo, sabe? E o Vitor nunca pediu diploma, nunca, sabe? É triste. Tem até certos cidadãos, dono de academia, Não, que... mas quem tem valor sabe do seu valor. Quem tem valor sabe do seu valor. O verdadeiro valor está no coração e na cabeça, né? Tem hora que o nego acha que começa a desfilar, né? É isso aí. Entendeu? E não tem a prática, né? Pô, que a gente, em todos os esportes tem isso, né? É isso. Então, pô, às vezes você vê o cara que, porra, tá com o carro vazio, mas bota a prancha em cima do carro, que ele quer dizer que ele pega onda, né? Quer mostrar a prancha. E o verdadeiro E aí esse chega lá, de repente ele nem cai, né? Nem entra no mar. O verdadeiro professor vê dele na sala do aula dos alunos, né? É verdade. O verdadeiro professor, a garotada, Ministra, quando vê, ministra. vem todo mundo ali, faz referência, Tem a prática. Exatamente. Tem, né? A outra pergunta que eu queria te falar é te fazer o seguinte. Eu vejo que não é, eu acredito que também tenha no Muay Thai essa prática. As pessoas entram numa academia, aprendem a lutar e passam a correr atrás de tocar faixa. Vamos trocar. De repente ele chega num patamar, atingiu um patamar que para ele está bom, que dá a ele o direito, por exemplo, de dar aula. Ele vai, abre uma academia, abandona aquela origem, às vezes nem vai lá mais, perde a origem, que é onde ele formou, que foi onde ele conquistou, a quem o condecorou com uma faixa. Foi contemplado. Exatamente. Né? E isso acontece no Muay Thai, das pessoas abandonarem a origem, porque é o seguinte, acontece muito nos esportes,
Eu vejo também isso do surf. Eu sou um cara muito ligado ao surf. Eu uso o surf porque eu sou um cara muito ligado ao surf, sou do surf. Então, eu vejo que as pessoas não querem mostrar de onde eles vêm. A Eles origem. querem dizer que eles são eles. É como se eles nascessem sem mãe, brotassem. Já nasceu um galo, não foi um ovo, né? Exatamente. Não foi pinto. Como diz o Carson Grace, é um frango d'água, né? Como é que isso acontece no Muay Thai? Olha. Das pessoas que de repente você, por exemplo, que Olha. é um grã-mestre Golden, Olha, prepara um cara, prepara a bola Vila Flor, acha que já tá bom, e fala, pô, grão-mestre, não é mais não, Cifo, eu tô nota, eu vou tocar minha vida, eu sou o bola Vila Flor, eu sou o tal, e não dá muito certo, né? Porque eu acho que quem não tem origem, quem não tem abandona as evolução, origens, não tem mais quem evolução, renega, fica rodando em círculo ali. isso acontece. Como é que tá isso aí? Olha, aqui no Espírito Santo, eu tive algumas experiências. Se tornaram dono de academia, entendeu? Até ia na academia, vamos treinar, vamos dar um treino, incentivava, sabe assim, tipo, tirava meu tempo para treinar, sabe, determinada pessoa, não queria. Não, mas já estava fazendo exame de graduação, já estava graduando professores para dar aula na academia dele, pegava pessoas de outros bairros, outras cidades para ficar graduando. E se titulam mestres. Mas é uma coisa boa esse assunto, pega os alunos e olha se tem um diploma de mestre na parede. Quem é seu mestre? A origem. Isso é muito importante, porque eu acho que se sentem ameaçados, não sei, querem ter uma postura, impor alguma coisa de uma forma diferente. Mas isso não vai muito longe, não, porque as pessoas, hoje em dia, elas veem, pô, o cara não treina, não dá uma aula, bota um aluno já aparece preta, mistura uma arte com a outra, entendeu? E hoje as pessoas necessitam da filosofia, da presença, da postura do professor, porque mestre não se é intitulado. O mestre é o comportamento, a maneira dele ir. Sim. Tipo assim, se você abrir meu Instagram, meu Facebook, amigo, a vida toda, do primeiro post até hoje, está sempre lá os meus mestres, a quem eu tenho eterna gratidão e falo, o verdadeiro aprendiz não é o grão-mestre Golden. O grão-mestre Golden é um eterno aprendiz. E não adianta nada o cara ser um preta se ele não treina e só tem a faixa. É aquela coisa, as pessoas têm que se atualizar. E não lutam também, né? Porque eu lembro bem, na época das academias, que as academias, elas se encontravam para fazer uma luta e aquilo era referência para os alunos. Todo mundo ia sair já naquela batida ali, de, pô, daqui a pouco vou encarar aquele moleque ali, que ele é da minha geração. Busca evolução. Mas tem muitas academias que o cara só fica ali dentro da academia dando aulinha, os alunos não competem, não apenas um negócio, né? É apenas um negócio. Não tem filosofia, não tem nada. É só desfilar com a luvinha, desfilar. Eu costumo dizer que esporte sem filosofia não existe, é comércio. É comércio, tem que ter a disciplina, tem que estar filiado. É bom uma criança que compete, ela ter uma disciplina, final de semana, o que ela vai fazer? Vai dormir cedo, vai treinar, buscando a saúde e qualidade de vida. Eu queria saber de você também, qual é a sua relação assim com o jiu-jitsu, old school, jiu-jitsu de sempre, e o atual, né? Porque o jiu-jitsu também, como todos os esportes, eles vão evoluindo, vão chegando novos participantes, novos mestres, novos faixa preta, né? Os black belt estão cada vez se renovando, outros vão só para assistir, outros vão só para treinar, só para manter, porque os caras também vão ficando velhos. Há pouco a gente estava falando aí, você me falou de uma figura que eu era fã de carteira, conheci bem, por causa do surf, que é o Renan Pitangui, que era do jiu-jitsu. Super simpático, agradável. Da melhor qualidade. Melhor qualidade. Olha, o pessoal da antiga, Carlão Barreto, Amaury Bittetti, Valídio, aquele pessoal eram monstros, né? Os grandes ícones. Desculpe se eu não falei o nome de alguns. O Vinicinho, o Shaolin. De novo, eu peço desculpa, Léo Castelo Branco, são todas pessoas que, Della Riva,
Muitos deles deram aula na minha academia, na Academia Nájera, deram aula lá na academia, A sabe? Academia Nájera no Rio, né? No Rio de Janeiro. Pessoas que eu tenho admiração, sabe? Que o Carson Gracie, pô, treinou a Mauri, o senhor Amauri tinha uma parceria com ele na academia. Sim. Quando o Amauri foi lutar no UFC, eu estava junto com ele lá, ele foi contemplado. Hoje a Mauri é grão-mestre de Muay Thai, mas aquele garoto treinou muito, ele era muito dedicado. O Carlão Barreto também treinou Muay Thai comigo, tá? O Paulo Filho, que é um fenômeno, né, no jiu-jitsu na época dele. Essa old school, se eu falar muito, eu vou deixar alguns nomes de fora, não é legal, porque eu vou ficar triste depois. Mas essa geração nova, amigo, sabe? Fábio Gurgel, esse pessoal aí que estavam fazendo um trabalho diferenciado, né? Como está pondo jiu-jitsu, a Kira Gracie, as mensagens dela, você entende? E esses aqui no Espírito Santo... O Fábio Gurgel, por exemplo, eu tenho assim um carinho muito especial, nem tenho nenhuma relação com ele, mas porque o Fábio Gurgel foi uma das primeiras figuras que veio para o Espírito Santo para difundir o esporte aqui, lembro muito bem, estava ali... Pô, eu lembro bem. Assim, atitude ímpar e um profissional ímpar. E ele é um cara muito profissional. Eu lembro que ele era muito profissional. Eu até falei na época que o Carlinhos Cobra esteve aqui, eu falei com ele, porque quando o Hillion Gracie veio para o Espírito Santo, para dar aula lá na Academia Ponto 1, onde agora é a casa, inclusive, que o Vitor mora, o prédio que o Vitor mora. Prédio, né? Ali era uma academia. Academia Ponto 1. Em 95, quando eu cheguei aqui, eu lembro. Era a casa do pessoal lá da UVV. E aí eu fui buscar, porque ele era patrocinado por uma empresa aqui chamada Quebra Onda, que foi quem patrocinou a vinda dele para o Espírito Santo. E aí os caras me pediram, eu fui pegá-lo, ajudei ele na época até a arrumar a casa aí, que ele estava procurando casa para alugar, porque depois ele veio para cá com a esposa e tudo e ficou aí. Mas o Fábio Gurgel tem uma passagem muito marcante, porque eu lembro quando ele chegou aqui, ele mudou assim a concepção dos capixabas ali com relação a... E ele ficou baseado aqui em Vila Velha, né? Porque eu acho que o jiu-jitsu, a origem do jiu-jitsu do Espírito Santo passa muito por Vila Velha, né? Verdade, aqui foi o polo. E Vila Velha, olha, eu admiro todos, mas eu falo para você, tem as pessoas que eu considero ímpar. Eduardo Jamelão, Vitor Viana, Carlos Cobra, tem experiência internacional, lutaram em diversos países, participaram de Mundial, entende? Agora mesmo, o Jamelão estava em Dubai disputando com os garotos. Isso aí a gente vê uma coisa diferenciada. E o Espírito Santo, tá? As pessoas deveriam voltar mais, não só para o Muay Thai, para o Jiu-Jitsu, para os esportes, de uma forma que busca-se saúde e qualidade de vida. Eu sou do Muay Thai, mas acontece que eu vivo o Muay Thai, mas eu também vivo esportes e admiro todos os esportes. E o Espírito Santo é um estado assim que tem vocação para esporte, né? Tem grandes atletas. Né? Tem vocação para esporte. Eu vejo que tem áreas livres boas e muita gente, uma garotada nova, uma geração muito forte da juventude que busca essa atividade, principalmente nas artes marciais. Né? E as artes marciais, o que ela faz? Ela recupera as pessoas com a disciplina. Quem pratica arte marcial cuida da saúde, tá? Quer ser um ser humano melhor, resgata o ser humano. As artes marciais, o Muay Thai, o Jiu-Jitsu, as pessoas, sabe, precisavam de mais incentivo para a prática esportiva. Rapaz, eu queria saber como é que é a conduta de honra, gratidão, mestre e seus graduados, como é que funciona isso? E queria também te fazer uma pergunta. Tu já foi traído por aluno, bicho, que você deu o seu melhor, ajudou, montou e depois ele achou que você já não acrescentava mais nada, principalmente se fosse no... Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu levei diversos alunos, tá, para lutar Muay Thai, fora no Brasil, na Tailândia, campeonatos mundiais. Eu nunca recebi nenhum retorno, nunca. Muitos queriam me dar uma premiação, falei, não, isso é seu mérito. Resultado de luta, né? Não, nunca quis. No MMA aqui. Quem começou aqui com o MMA foi eu. A academia que eu tinha ali na Rua Castelo Branco. O Jamelão, o Bote, o Lúcio Linhares, Fabiano Francês,
o Vitor Viano viveu o dia todo lá. Um grande lutador, Matheus Miranda, que tinha do jiu-jitsu. Rapaz, aquele camarada era uma Cadê o pessoa... Matheus Miranda, cara? O Eu Matheus lembro dele, Miranda está lembro em dele. São Paulo. Tá em Ele São é um Paulo? grande médico. Um grande Ele é médico, né? Médico, grande médico. Narani, e quem foram, assim, que você destaque, foram mestres que você formou aqui no Espírito Santo? Olha, aqui no Espírito Santo, muitos se formaram comigo, mas mestre único é o Vitor Viana e professores, tá? Eu conto professores, né? Consto com pessoas que estão atuantes, estão com a supervisão, estão treinando, estão dentro da sala, não donos de academia. Ó, Vitor Viana, Ian Fontoura, Rodrigo Conceição, o Thiago, Anderson Dias, Douglas Dallara, sabe? Ou seja, nós temos também em Montanha um excelente professor. Eu falo pessoas que estão atuantes, não assim donos de academia, pessoas que procuram se especializar, se atualizar. Nós nos encontramos, fazemos uma coisa, o quê? Que é necessário. Nós montamos planilhas, montamos cronograma para treinamento, seminários, pessoas que atuam, viajam para tanto aqui no Brasil ou fora do Brasil. Agora mesmo, né, o Ian Fontoura, ele esteve na Tailândia, no Campeonato Mundial, onde ele foi um dos assessores lá na assistência técnica, mas os outros aqui no Brasil estão dentro da sala, estão viajando em competições. É uma coisa ímpar, atuar, não um professor ficar graduando demais alunos e ficar se intitulando, entende? E quem foram os alunos assim que frequentaram sua academia, que você preparou, que fizeram sucesso no mundo? Olha, foram campeões. Tiveram muitos, eu sei que tiveram muitos muitos. Campeões, mas eu tive, tanto no MMA, né, como vieram aqui treinar comigo, o Carlão Barreto, o Paulo Filho, né? Olha aqui, nós temos o Vitor Viana aqui, lutou no Bellator, né? Tivemos muitas pessoas que treinaram e campeões mundiais, né? Que lutaram na Tailândia, diversos vieram aqui. Eu até evito de falar nome para deixar de falar alguns, que são mais de 20. Que legal. Eu queria deixar bem claro o seguinte, que você, cara, eu quando eu soube de você e fui buscar informações, eu vi que você é um cara que, para o Espírito Santo, é um privilégio ter um cara do seu quilate dentro da sua arte, do seu trabalho, da maneira com que você trabalha também, que você é um cara que se dedica à organização do esporte. Quando você se dedica à organização de algum esporte, você se sente um pouco responsável. Então, em alguns momentos, você acaba se indispondo com pessoas, se indispondo com momentos, coisas que não agregam, que atrapalham o desenvolvimento do esporte. Existe isso aí? Olha, essas coisas acontecem no decorrer Acontece. Algumas pessoas, eu não falo assim que eu me disponho, eu falo a verdade, entendeu? Eu não posso chegar para uma pessoa e graduar ela se ela não tem a contemplação, não tem um tempo, ela não treina para aquilo. Então, eu não me sinto me dispondo com a pessoa. Eu estou sendo real com o Muay Thai, com o esporte, e não fazendo uma coisa, sabe? E muitas pessoas constatam, eu nunca vendi um diploma, nunca cobrei graduação, é merecimento, que nem o meu mestre fez comigo. É a felicidade de ver um aluno chegar na academia e ter um professor dedicado, e um professor dedicado ao aluno, com esmero, ele se torna um mestre. Isso é compromisso até do próprio esporte, né? Então, é um compromisso, se você não tem uma conduta ilibada dirigindo algum setor, desanda tudo, não vai ter progresso. Aí vira CBF, né, meu amigo? Não vai ter progresso, não vai ter progresso, porque a coisa tem que ser séria, entendeu? Eu queria que você falasse um pouco de, por exemplo, eu sou um pai. Estou chegando lá na sua academia com o meu filho. O que você diria para mim se eu chegasse lá com o meu filho e dizer, ô, Narani, esse moleque aqui me dá um trabalho danado, porque ele é muito sapeca, ele é muito inquieto e tal, então eu queria colocar ele aqui para ele ter uma atividade extracurricular e receber também, porque as artes marciais traz muito essa questão de dirigir a conduta, né? A disciplina, que é e fundamental. tal.
que você diria para um pai, para mim? Olha, a coisa mais importante é conversar com ele, mostrar que o pai tem amor, né? E que é o melhor para ele. E ali dentro nós temos disciplina, nós temos amizade, temos união, nós estamos ali para buscar saúde, agregar, né? Seria mostrar para ele que estamos unidos. Ele ia se sentir mais próximos aos coleguinhas, ele ia competir com os colegas, mas eu ia botar os valores da amizade para ele, de respeito, entende? Porque o que necessita hoje, muitos marmanjos aí não têm gratidão, não têm respeito, mas se você pegar uma criança, orientar, tá entendendo? Porque as crianças hoje ouvem mais as pessoas de fora do que de casa. É verdade. E muitos pais levam as crianças, porque qual o pai que não ama o filho? E através do esporte, do Muay Thai ou outra luta, ele vê que a criança tem disciplina. É por isso que os pais levam as crianças, buscando a melhora, a disciplina, né? E só através de muita disciplina e dedicação, conversa, e botando a criança para fazer atividade física. Corpo são, mente sã. Bom, eu queria que você falasse por que o Muay Thai é o esporte das 8 armas. Olha, eles consideram, né? E nós consideramos o soco, o cotovelo, o joelho, a canela, né? E o chute, né? Então, todos esses elementos... São 2, 4, 6, 8. 8, duplicam, né? São as armas. Mas a maior arma, na verdade, não só o Muay Thai, como todas as artes marciais, a maior arma está aqui. É essa aqui, sabe? Com certeza. E essa arma é muito poderosa, mas quando nós unimos com essa arma Aí... e nós temos o quê? Uma coisa de somar, entendeu? Com disciplina e muito treinamento, todos a se técnica, tornam... né? Técnica, todos se tornam vencedores. Com preparação física geral, preparação física especial, treinando muito a técnica isso, geral e É especial. o equilíbrio, o amor e a prática, né? E a prática. A técnica. É isso. Bola, você completou tudo. É verdade. Muito legal isso, porque eu acho que isso complementa não só um atleta, complementa o ser humano, né? Porque isso faz, inclusive, com que as artes marciais são aquelas que ensinam você a lutar, mas ensina que não se luta na rua. Lógico, tem que ter a Tem que disciplina, ter ringue. respeito, Luta tem que ter ringue. Tem que ter ringue. Na rua é porrada, pô. O lutador não briga com ninguém na rua. Não luta. É. Olha, outra coisa, quem tem saúde física e mental tem respeito, disciplina, humildade, caráter, né? Gratidão e não faz covardia com ninguém. E onde é que é a sua base? Onde é que você está? Se alguém quiser conhecer o Muay Thai, fazer academia de Muay Thai, treinar, se tornar um especialista ou apenas treinar para poder se manter um equilíbrio na vida, né? Como uma atividade esportiva, onde procurar, qual é o endereço que você dá? Olha, todos que buscam a saúde física e mental, estou aqui para dar maior força. Eu dou treinamentos para iniciantes, intermediários, professores, mestres, grão-mestres e lutadores, tá? Não só na minha academia, mas como nas academias dos meus alunos, eu estou sempre presente. E eu gostaria, no final, que você pusesse os endereços para as pessoas, senão ele está falando muita coisa aqui. E também no podcast eu vou botar lá os endereços para as pessoas. Ah, legal. Eu queria que você falasse um pouco a gente fala de artes marciais e a gente fala de MMA, que é a união de todas as artes marciais. Eu vejo, pelo menos 4 eu vejo muito vivas. 2 eu vejo indispensáveis. Jiu-jitsu, Muay Thai, eu acho assim 2 que estão toda hora. Qualquer luta que você acha, qualquer luta que aconteça, você vê essas duas atividades, né, de marciais. Aí você tem outras também, eu acho o kickbox também muito, muito importante, eu acho o boxe também bom, que dá umas porradas de frente também é bonito. Eu queria que você falasse desse conjunto e falasse da importância do Muay Thai e o Jiu-Jitsu também, que eu sei que você tem um pé assim, né? Apesar de você ser do Muay Thai, mas o Muay Thai... Na verdade, eu gosto de todas as artes marciais, eu gosto de todos os esportes. A minha especialidade, eu estou há quase 50 anos no Muay Thai, mas eu sou uma pessoa que eu reconheço muitas coisas. E o MMA é o Mixed Martial Arts, né? Então... tem um Muay Thai, tem um Jiu-Jitsu, tem um Taekwondo, tem um Karatê, tem a capoeira, tem um boxe.
todas as artes se completam, porque não tem um lutador que sabe só uma arte, né? Tem os especialistas na determinada arte, mas você vê, eles treinam tanto e se especializam em mais de uma arte. A sua resposta está aí. Aquele que treina mais e conhece mais, ele tem mais oportunidade e chance de ser um grande campeão. Que legal. Ó, eu acho que a gente está chegando aí na hora. Tá aí, diretor? Tá chegando na hora? Tá. Ele mandou tá. Ele só faz o segundo dedo. Hoje ele mandou tá. Pois é. Narani, eu queria, rapaz, te agradecer muito. Eu estou honrado com a sua presença, saber da importância que você tem, não só na sua arte, mas do que ela representa quando você prepara um atleta, porque a gente estava falando aí das lutas que hoje estão reconhecendo mais, não vou falar pagar mais, mas pagar também é importante, porque ninguém vive só de tatame, a gente vive de contas, a gente tem que comer, a gente tem que viajar. Agora mesmo, nós estamos agora para entrar com a campanha aí para o Carlinhos Cobra, que está com um projeto e vai ser maravilhoso. Eu vi esse projeto. Nós vamos tem que investir nesse projeto, que é maravilhoso. Nós vamos gravar um comercial para ele, tudo sobre isso, porque ele está precisando. E eu vejo que essas coisas são muito importantes, né? Tem uma estrutura envolvida na questão econômica, porque, como é que você vai viajar para disputar uma luta se você não tem remuneração? É um conjunto de tudo, é a soma. Eu ouvi que você falou uma coisa, eu adorei, quando você falou, eu não quero que um atleta da minha atividade ganhe 10 mil reais, porque 10 mil reais é o que ele gastou para ir lá na viagem. Suplementar a viagem, nem tem condições. Tem hora que nem paga. Não tem condições. Então tem que ser reconhecido, e eu queria deixar bem claro que para nós é um orgulho ter você aí, porque eu vejo em você uma pessoa que não só tem atividade, você ajudou a organizar a atividade. E a gente passa por isso em vários esportes, eu também já entrei no esporte em começo, né? E a gente ajudou a organizar, fundando federação, fundando associação, correndo atrás de várias maneiras, que é a parte burocrática para que o esporte seja reconhecido e respeitado, né? Há pouco eu estava dizendo para você, eu conheço esporte que o cara tem uma escolinha, 10 escolinhas, 20 escolinhas, mas não tem uma federação, não tem uma associação. Isso para mim não é esporte, isso é uma atividade econômica. Esporte tem que ter organização, tem que ter federação, tem que ter confederação, tem que ter resultado, tem que ter soma. Né? Além de tudo, ter normas. Seguir regras e regulamentos. Senão, não é. Senão, cada um faz de um jeito. O cara agora vai achar que, a luta jiu-jitsu pode dar um chute na cara, que não é o esporte. Então, as pessoas estão inventando, é muito comum, queria ter a sua opinião sobre isso, das pessoas que entram no esporte hoje, e elas passam a pensar que o esporte aconteceu a partir delas. Elas têm que entender que o esporte existiu. Elas podem ter uma história com o esporte, mas é uma história dela com o esporte, não a história do esporte. Ela está dentro do esporte, ela tem que ver como é que ela chegou ali, mas não conta. Mas Bola, vou falar uma coisa para você. Para mim, que é uma honra estar aqui com você, porque o mundo necessita de incentivadores e pessoas que transmitam essa verdade como você está passando, entendeu? Porque o que acontece? É o que você falou. As pessoas contam a sua história, mas não falam sua origem, né? E você aqui é um incentivador do esporte na raiz, falando a verdade e mostrando por que as pessoas devem praticar esporte, em busca de saúde e qualidade de vida. E o atleta, ele tem que abrir a mente dele, que ele não pode lutar para ganhar uma medalhinha ou ficar indo na academia só fazendo aquele exercício. Ele tem que evoluir, tem que aprender. A mesma coisa um professor. Se você ficar como professor, não estudar, não procurar evolução, você vai ser só aquele cara correndo em círculo. Eu falo para você... Não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum, o aluno vai ficar aprendendo a mesma coisa, não tem evolução. Nós somos eternos aprendizes e temos que buscar a grande evolução. O seu incentivo aqui no seu programa é eu que tenho a satisfação e a honra de estar aqui. Muito obrigado, irmão. Tamo junto, tá? Parabéns. Muito obrigado. Parabéns, tá? Obrigado.
É isso aí, moçada. Bolado Podcast de hoje foi com essa fera, Narani, que é grão-mestre Golden, né? Não é Silver, não. É Golden, tá bom? Fique na paz, a gente se vê na sequência. Big aloha a todos, muito obrigado. Ó, desculpe aí se eu fiquei meio travado, alguma coisa.